Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos fala através da palavra que está em Mateus, capítulo 16, versículos do 24 ao 28. Antes de eu começar a ler aqui a nossa partilha, eu vou falar um pouquinho em que situação se encontravam Jesus e os discípulos até a leitura aqui do nosso trecho da partilha. Jesus estava falando aos discípulos que ele iria para Jerusalém, que ele iria sofrer, que ele iria morrer e ressuscitar. Ele estava tendo uma conversa. Porque se vocês observarem aí o subtítulo, diz assim, primeiro o anúncio da paixão. Então Jesus começou a conversar com os discípulos e contar a eles o que aconteceria. Começou a prepará-los. Pedro, escutando aquilo, ficou revoltadíssimo e disse para Jesus assim, Deus não vai permitir que isso aconteça. A primeira reação de Pedro foi essa. E aí Jesus, ouvindo aquilo, diz para Pedro, retira-te, Satanás, afaste de mim, porque os teus pensamentos são os pensamentos dos homens e não os pensamentos de Deus. Então, Jesus diz isso a Pedro. E aí, começamos a nossa partilha de hoje no versículo 24. Depois dessa conversa, em seguida, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação. Então Jesus já vem dizendo, lembrando a Pedro, falando para Pedro e falando para os discípulos à época e para nós hoje, que os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus. Ou seja, aquilo que pensamos precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E quantas coisas nós pensamos, eu pelo menos, né? Sei vocês, que desagradam a Deus. Quantas coisas nós pensamos que não estão alinhadas à vontade do Senhor, que estão diferenciadas da vontade do Senhor. O inimigo, nos últimos tempos, ele vem trabalhando muito fortemente nos nossos pensamentos. Ele vem colocando na nossa mente setas de pensamento. Isso não vai dar certo. Deus te abandonou. Você não vai conseguir. Deus esqueceu de você. E desta maneira, se nós temos maus pensamentos, ou seja, pensamentos que são desalinhados à vontade de Deus, certamente as nossas ações também serão desalinhadas à vontade de Deus. Não estarão em conformidade com a vontade de Deus. E aí, quanto mais a gente pensa diferente do Senhor, mais a gente se afasta. Mas hoje Deus vem dizer para nós, sabe o quê? Que o Espírito Santo está nos moldando, está nos colocando em conformidade à vontade do Senhor. Só que Deus não é ladrão. Deus não é o inimigo das nossas almas que entra sem ser chamado. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos nos abrir à vontade do Senhor, à ação do Espírito Santo
E aí Jesus, como sempre, muito didático, muito direto, muito assertivo, ele fala para nós no versículo 24: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então ele dá as 3 dicas diretas e assertivas. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo, deixar de ter os pensamentos diferenciados dos pensamentos de Deus. Renunciar a si mesmo, deixar de querer que a minha vontade prevaleça, seja maior do que a vontade de Deus. É claro que a gente, como filho, quer que o pai faça a nossa vontade. Quem nunca? Né? Quando a gente é criança, a gente quer que os pais façam a nossa vontade. Aí quando a gente é pai e mãe ou é tio, né, os nossos menores querem que a gente faça a vontade a eles. Isso é natural. Mas nós precisamos viver o sobrenatural. Nós precisamos renunciar ao que desejamos e ficarmos atentos ao que Deus tem para nós. Então, primeira dica que Jesus nos dá: renuncie a si mesmo. É difícil? É doloroso? Muito. Crescer dói. Amadurecer dói. Então, conosco não é diferente. O crescimento e a maturidade espiritual também dói. Porque a gente quer viver do jeito que queremos, né, gente? Mas o Senhor é tão forte, tão poderoso e nos ama tanto, que Ele falou assim: eu posso modificar vocês. Vocês podem se abrir ao meu Espírito, porque eu deixei o Espírito Santo para isso. Vocês não estão sozinhos. Não é um esforço solitário, é um esforço conjunto. A vontade de vocês e a ação do meu Espírito. Então, renunciem-se a si mesmos. Peguem a cruz. Significa isso. Saibam que mesmo renunciando à vontade, às suas vontades, e tentando fazer a vontade do Senhor, teremos a nossa cruz. Não é fácil. Não é porque somos cristãos que Deus vai falar assim: olha, aqui só tem coisa boa. Só vai ter coisa boa, não vai passar no deserto, não vai passar dificuldade, não vai ter doença, não vai ter dinheiro o tempo todo, vai viajar para onde quiser. Não. A cruz faz parte do combo, né, da salvação. A cruz é uma das etapas. Então a gente renuncia a si mesmo, entende que vamos passar por dificuldades o tempo inteiro. Não é de agora que os cristãos são perseguidos, né? Nós somos perseguidos desde sempre, seja na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá. E isso faz parte do processo. E depois o Senhor diz: siga-me. Jesus podia dizer assim: olha, é só vocês me seguirem. Mas ele coloca numa ordem cronológica de importância. Ele diz: primeiro você renuncia, me reconhece como Senhor e entende que a minha vontade tem que prevalecer a sua. Depois você pega a sua cruz e entende que você vai me seguir, que você vai estar comigo, mas que você vai passar pela prova. Eu vou estar contigo, mas você vai passar pela prova. E terceiro, você me segue, porque é um caminho de mão única. Não dá para voltar atrás. Do momento que a gente começa a seguir ao Senhor, a gente não pode recuar, senão a gente acaba caindo. Será que nós temos tentado fazer as coisas do nosso jeito? Ou será que a gente tem pedido a força do Espírito Santo? Será que todos os dias a gente pede ao Espírito Santo que ele venha ao nosso socorro? E aí a palavra continua no versículo 25 dizendo assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida, por minha causa irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Quando a gente tenta ganhar a nossa vida, então Jesus está dizendo o que para nós hoje? Quando a gente tenta ganhar a vida, ou seja, quando a gente tem um olhar só nas coisas terrenas, quando a gente tem um olhar só nas coisas materiais, a gente acaba deixando de renunciar. Lembra que Jesus falou lá no início?
de renunciar às nossas vontades e acaba caindo no laço do inimigo. Então, quem quiser ganhar só nesta vida, acumular coisas, ter coisas só para essa vida, vai perder. Vai perder o quê? Vai perder a eternidade. Porque nós somos seres humanos tentando viver pelo Espírito. Então, é uma luta incessante. Querer viver uma vida nova, renovada no Espírito, é clamar todos os dias que o Espírito Santo venha até nós, venha nos batizar. Às vezes a gente pensa assim, eu vou à missa todos os dias, eu rezo terço, eu faço isso, eu faço novena, já estou pronto. Não. Todos os dias o Espírito Santo nos transforma, porque todos os dias a gente precisa ser renovado, porque a gente cai enquanto pecador. A gente levanta, mas a gente sempre acaba caindo, porque a nossa vontade humana, muitas vezes, passa na frente da vontade do Senhor. Quando somos transformados, fica claro para quem está à nossa volta quem é que controla a nossa vida, quem é que norteia os nossos passos, quem é que luta por nós. Muita gente vai dizer para vocês assim, eu gosto tanto de ficar na sua presença, você me transmite tanta paz, porque não somos nós, meus irmãos e minhas irmãs. É o Cristo que vive em nós. É o Espírito Santo que vai nos moldando. E isso fica transparecendo para quem está à nossa volta. A gente não vai fazer esforço para querer se mostrar, mas a própria luz de Cristo brilha quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo. E o versículo 27 diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então recompensará cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Nós não fomos criados para esse mundo, nós fomos criados para a eternidade. Por isso, todos os dias é preciso que a gente não perca de vista o que Jesus vem falar para nós. A importância do Espírito Santo nas nossas vidas. E a palavra diz, nós seremos recompensados pelas nossas obras. É na dificuldade que nós crescemos. É na dificuldade que o Senhor nos amassa aquele vaso. Entender que a dificuldade vem, como eu sempre gosto de dizer, Jesus não vai nos tirar da cova dos leões, mas Jesus vai fazer o leão jejuar, porque ele vai provar para todo mundo que mesmo nós estando naquela situação difícil, praticamente impossível aos olhos humanos, é ele que está cuidando. Então que nós possamos nos abrir à ação do Espírito Santo e seguir dentro do que Jesus fala para nós nesta noite. Deixando a nós mesmos, renunciando às nossas vontades, segurando a nossa cruz, entendendo as nossas dificuldades e seguindo sem olhar para trás. Que nós possamos nos abrir à ação do Espírito, seguir dentro do que Jesus fala para nós, sempre com humildade e entendendo que sozinhos nós não vamos conseguir. Então vem, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.